Rússia contra a Ucrânia. Nesse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre quais seriam aí os principais motivos que o presidente da Rússia alega para invadir a Ucrânia, para dar início aí formalmente a essa guerra que está devastando aí o país ucraniano, a população, abalando também a população russa, enfim, está mobilizando o mundo inteiro. Vamos bater um papo aqui sobre isso nesse vídeo. Bom, meus amigos, infelizmente esse vídeo aqui não é sobre curiosidades. Gostaria muito de estar trazendo curiosidades para vocês, mas eu vou colocar aqui alguns pontos que poderiam ser um dos principais motivos aí para o presidente russo dar início a essa guerra declarada contra a Ucrânia, né? O que ele busca? O que ele quer? Qual é a intenção? Qual o motivo que ele tem, que ele dá para se iniciar esse conflito, esse envio de tropas de operações especiais, operações anfíbias ali pelas cidades do sul da Ucrânia, tropas terrestres, tropas aéreas, enfim, uma operação militar, uma invasão militar em grande escala. Bom, antes da gente começar, eu sou o Marcelo Guedes, esse aqui é o Curioso Canal. Se tu ainda não é inscrito, considere aí se inscrever para me ajudar a crescer aqui esse canal e levar esse conteúdo e outros mais aí para mais pessoas. Não esquece de deixar o teu like também, que isso ajuda demais a esse vídeo encontrar outras pessoas aí no YouTube, beleza? Vamos iniciar do início, né? Sendo um pouco redundante, mas é importante que a gente entenda aí os laços culturais e históricos que Ucrânia e Rússia têm aí perante os anos que se passaram. Talvez isso não seja um motivo, na minha opinião não é nenhum motivo. Nenhum de todos que eu vou falar aqui, na verdade, é motivo para uma guerra, um conflito bélico armado de nação contra nação. Mas para o presidente russo, esse talvez seja sim um dos motivos de querer a retomada aí do território, ou de parte do território ucraniano, que é justamente aí os laços históricos e culturais que esses dois países possuem um com o outro. E o que seriam esses laços culturais? Bom, deixa eu explicar para vocês. Antigamente, a Ucrânia e a Rússia já fizeram parte aí de um grande império, né? Na época, o Império Russo dominava ali toda aquela área e outros países também eram envolvidos. E futuramente, o Império Russo deu lugar aí para a União Soviética, que perdurou aí por muitos anos e teve as suas ruínas aí, o seu fim declarado aí em 1991. Porém, meus amigos, antes disso, a Ucrânia, ela já existia não como um país independente, mas ele já fazia parte ali de um aglomerado de países que formavam o Kanato da Crimeia. O Kanato da Crimeia que sim, posteriormente virou parte do Império Russo, e ali esse território ucraniano teve uma importância fundamental e durante o período da Revolução Industrial, onde a Ucrânia era muito importante pela sua grande produção, sua produção em grande escala de carvão. Porém, não é só isso. Boa parte ali da população ucraniana, principalmente ali pelo lado leste, pelo lado sul também, eles têm um apego muito forte às culturas russas. Inclusive, eles falam a língua russa no seu dia a dia. Eles são muito ligados ali, né, à cultura, ao governo, enfim, todas as heranças ali dos russos. Mas isso não seria motivo porque a Ucrânia ela sempre teve ali uma grande variação de etnias dentro do seu território. Não é só russo, não é só ucraniano, no passado já existiu ali os tártaros também, entre outros finlandeses também, enfim, vários povos fazem parte ali dessa mistura de raça, mistura de povos que é a população ucraniana. Agora vamos para os pontos aí que realmente parecem que fazem mais sentido de estrategicamente, quem sabe, aí a Rússia querer ter domínio sobre a Ucrânia, que é justamente um dos pontos principais, a Ucrânia ter interesse aí de configurar os países, fazer parte aí da OTAN, né? A OTAN, que é uma aliança onde países como Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, enfim, os países ali que fazem parte dessa aliança, cerca de 30 países, cooperam entre si em questões comerciais, em questões políticas, em questões financeiras, enfim. É uma aliança em que, se um país tem um problema, todos os outros devem cooperar entre si para ajudar esse país. Se um país tem um conflito, todos os outros devem cooperar entre si para ajudar esse país. E
E se a Ucrânia ela consegue fazer parte da OTAN, uma investida da Rússia em território ucraniano seria como se a Rússia estivesse declarando guerra com 30 países, 30 nações mundo afora. Então, antes que a Ucrânia conseguisse o seu ingresso à OTAN, a Rússia já se adiantou e declarou aí guerra, porque atualmente esse foi o momento em que, historicamente, a Ucrânia se tornou mais perto de ingressar aí na OTAN, tendo em vista que presidentes anteriores aí da Ucrânia, eles eram muito mais envergados aí, muito mais próximos aí do governo russo do que do restante da Europa, diferente do presidente atual da Ucrânia, que não, ele é muito mais pró ali a cultura europeia do que a cultura russa. Bom, mas por que o ingresso da Ucrânia na OTAN seria tão prejudicial assim para a Rússia? Bom, basicamente, todos os outros países que fazem parte da aliança poderiam colocar bases militares, armamentos de média e longa distância em território ucraniano, por qualquer parte ali da Ucrânia, claro, com o consentimento ucraniano. Mas isso seria até mesmo benéfico para a Ucrânia, já prevendo, né, uma defesa contra a Rússia. E claro que a Rússia vê isso com maus olhos, porque são tão próximos os países e quase não existem barreiras naturais. Na verdade, nem existem barreiras naturais entre Ucrânia e Rússia, entendeu? E armamentos ali direcionados, mirados ali em território ucraniano, mas para a direção da Rússia, seria muito fácil atingir a capital Moscou em questão de minutos. Mas pensem comigo, que nação que nós vimos hoje em dia, principalmente aí da União Europeia ou do grupo da OTAN, que ameaça a soberania de outro país? Nenhum. Então, quem pensa realmente em guerra é justamente os russos. E já querendo pensar em uma resposta mais demorada, eles não querem que a Ucrânia faça parte da OTAN, porque aí vai ser muito mais difícil atacar a Rússia, né, não tendo ali a Ucrânia anexada à OTAN. Outra coisa crucial aí nessa história toda é justamente um pedacinho ali da Ucrânia que fica localizado ali no leste. Esse pedacinho ali, onde também mais um pouco ao sul, tem a Crimeia, né, uma área ali na península ucraniana, que existe o porto. E esse porto de Águas Quentes, é o único ponto que a Rússia tem para acessar os oceanos. É o único ponto de acesso da Rússia via terrestre, né, para acessar os oceanos, para fazer comércio, para importar, para exportar, trazer armamentos, grandes mercadorias em grande escala, né? Tendo em vista, considerando que o transporte marítimo hoje é o transporte mais barato, mais eficiente que nós temos aí de fazer grandes transportes, né? Fazer isso com aeronave é muito caro. Com isso, nós podemos considerar que tomar esse território ali mais ao leste e ao sul da Ucrânia seria muito benéfico para a Rússia, né? Se esse território fizesse parte da Rússia, coisa que eles vêm tentando há muito tempo anexar. Inclusive, ali nessa área existem povos, como eu falei para vocês, muito culturalmente ligados à Rússia. Existem inclusive russos ali que moram nessa área e existem ucranianos ali que falam no seu dia a dia russo, seguem as culturas ali e os princípios russos também. Isso já causa por anos uma grande guerra civil interna ali no país, que vem se evidenciando muito mais após esse presidente atual assumir a presidência, né? Claro, a guerra com esse pedaço aí da Ucrânia, porque o restante da Ucrânia, que é a maioria da população, é muito mais a favor do presidente atual do que aos anteriores. Como eu falei, os anteriores eram muito mais ligados à Rússia do que esse que justamente quer seguir ali a cultura dos países da União Europeia e se desvincular ali da Rússia. Bom, vale ressaltar aí também que essa desconfiança aí dos ucranianos com o russo já vem aí de décadas. A Ucrânia, junto com a Bielorrússia, junto com o Cazaquistão, herdaram aí da União Soviética uns arsenais enormes aí de armamentos nucleares. E a União Europeia, países europeus, juntamente com os Estados Unidos, juntamente com a Rússia, pediram para que esses países devolvessem aí todo esse arsenal para a Rússia. O Cazaquistão devolveu, a Bielorrússia devolveu também, porém a Ucrânia não devolveu de imediato
alegando não confiar nos russos. E aí resistiram por muitos anos, até que fizeram um tratado em que eles devolveriam todo esse armamento nuclear para a Rússia em troca do reconhecimento russo da soberania, da cultura, da independência territorial e da população ucraniana perante a Rússia. Chegando aqui às considerações finais desse vídeo, o que eu acho, galera? Eu acho que nenhum desses motivos que o presidente russo tem cabimento. A soberania do país ucraniano deve ser respeitado. É a opção da própria Ucrânia se aliar à OTAN, e esse tipo de atitude da Rússia, juntamente com atitudes de outros países, como China, Coreia do Norte, são unicamente atitudes de países aí com cultura, com governos ditadores, né? Que são contra a cultura do Ocidente, são contra aí as culturas aí dos países europeus. Enfim, é uma luta de governos socialistas, comunistas, ditadores contra governos democratas. Mas comenta aqui embaixo o que tu acha de tudo isso, se são motivos cabíveis, se você é solidário ao governo russo, solidário ao governo ucraniano e ao restante do mundo. Comenta aqui que eu quero saber. Vou deixar uma meta aqui de 80 likes pra gente bater nesse vídeo, pra me soltar o próximo vídeo, que é falando justamente sobre a resposta do mundo e o que isso pode causar para a Rússia e para os países que tentarem se aliar a ela nesse confronto, que esperamos que não se torne aí uma terceira guerra mundial armada, que continue aí nos meios políticos. Beleza? Eu sou Marcelo Guedes, não esquece de se inscrever, deixar teu like, a gente se vê no próximo vídeo. Esse é o Curioso Canal, tamo junto e valeu!